A minha saudação a todos que têm participado, ou pelo menos participam hoje no terceiro dia do Tríduo, em honra ao beato Adolfo Kolping, um grande sacerdote alemão do clero de Colônia, que fundou uma obra importante e que ainda hoje reverbera o vigor da fé em Jesus Cristo, o bem que pode ser feito às pessoas. Nós hoje então estamos no terceiro dia do Tríduo e o tema é Bem-aventurado Adolfo Kolping, modelo de imitação de Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, é com alegria que nos reunimos e damos continuidade e, na verdade, terminamos também hoje o Tríduo pela canonização do fundador da Kolping, da obra Kolping no mundo, o bem-aventurado Adolfo Kolping. Eu sou o padre Alexandre Pessoa Garcia, sou assistente eclesiástico, vice-assistente eclesiástico nacional da obra Kolping no Brasil e gostaria de convidar a você, nesses poucos minutos, a estarmos juntos neste breve momento de oração em memória do beato Adolfo Kolping, para, deste modo, conhecer melhor a vida e a obra deste grande homem que deixou o seu legado com a obra Kolping. Caso você não conheça a Kolping, você está aqui pela primeira vez, eu convido também você a se aprofundar no conhecimento pelas redes sociais, talvez na sua cidade, no seu lugar, há uma comunidade Kolping, você será muito bem-vindo para poder conhecer melhor. O nosso tema, Adolfo Kolping, modelo da imitação de Cristo. Adolfo Kolping nos deu o exemplo de imitação de Cristo, de modo concreto e na prática da vida de quem crê no projeto de salvação do Pai, pelo caminho do amor de quem se doa por amor, na partilha da palavra e da vida pela Eucaristia. Adolfo Kolping, ao doar-se ao serviço de Deus, acredita que pelas vias do amor, da fé e na confiança inabalável em Deus, transforma o homem, que deixa ser transformado por ele. Viveu a partilha de seus dons, talento, carisma, testemunhando um profundo amor a Deus e ao próximo, no esforço, na esperança de uma sociedade mais justa e profundamente cristã, rumo à realização do reino de Deus na vida de cada ser humano. Esse texto que eu agora leio foi preparado com muito carinho para que nós pudéssemos refletir este tema, o padre Adolfo Kolping como modelo da imitação de Cristo. Nós queremos que a palavra de Deus ilumine este momento. Eu vou ler do Evangelho de Mateus, capítulo 18, dos versículos 1 ao 4. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus, quando os discípulos se aproximaram dele e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Ele chamou perto de si uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade eu vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se tornar pequenino como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Prezado irmão e irmã, se tornar uma criança. É relevante nós vermos nosso Senhor dizendo que é preciso se tornar. Algumas vezes nós vemos que nós queremos sempre vir a ser aquilo que nós não somos. Muitas vezes é preciso olhar para trás. Sempre precisamos de olhar para frente, com alegria, com esperança, mas também olhar para trás, a nossa história, olhar com um olhar de agradecimento. Nosso Senhor diz que nós devemos nos tornar como crianças. Todos nós fomos crianças. Aqueles que não são crianças
foram crianças e nós podemos nos tornar. Por que nos tornar como crianças? Eu vejo como muitos pontos de aproximação. A palavra de Deus é sempre mais do que nós podemos falar sobre ela, mas eu imagino uma criança. Uma criança tem a facilidade do aprendizado. Nós, espiritualmente falando, nunca perdemos a capacidade de aprender. É verdade que algumas técnicas, algumas coisas, nós nos tornamos menos capazes com o tempo. Eu fico imaginando, imagina eu se eu quisesse ser um grande jogador de futebol hoje, viesse o desejo para mim. Olha, eu não seria mais capaz, eu não sou um jogador de futebol, eu mal sei chutar uma bola. Nós nos tornamos incapazes ou menos capazes para muitas coisas, mas o Evangelho é sempre boa notícia e espiritualmente nós somos capazes. Tornar como criança é aprender com a vida. A criança aprende facilmente. Veja, ninguém precisou de tomar aula de gramática, de conversação, de pronúncia para falar o português. Nós aprendemos de dentro para fora, nós aprendemos como criança. Veja alguém crescido que aprende uma língua, tem aulas, e muitas vezes não aprendem tão bem aprendido, com muita dificuldade, perde o sotaque, etc. Então nós vemos a capacidade de aprender, que nós possamos aprender. A vida do bem-aventurado Adolfo Kolping também foi um aprendizado contínuo. Ele era sapateiro e depois precisou de voltar à escola, quase como criança. Adolfo Kolping era já um grandalhão, dizia-se na minha época, um grandalhão entre os pequenos, para terminar a escola, para poder entrar no seminário, para poder fazer a faculdade. Ele soube se tornar como criança. Tornar-se como criança também é cair e levantar. Nós temos medo de cair, meus irmãos e minhas irmãs. Algumas vezes, quando nós caímos depois de grande, nós nem preocupamos muito no primeiro momento se nós nos machucamos. Nós queremos ver se alguém viu que nós caímos, porque temos medo que riem de nós. Um grande caindo pode ser um grande estrago também, e pode se machucar e pode ter dificuldade para levantar. Já viu uma criança caindo? Ela cai e caindo ela já se levanta e continua correndo. Não tem vergonha, não tem medo, não se machuca. Uma criança também é aquela que sabe sempre perdoar. Eu já vi muitas vezes mães dizendo com as crianças: você não tem vergonha na cara? Estava brigando e agora já está de bem. Quantas vezes é isso que nós precisamos? Não guardar mágoa, não guardar ou se lembrar, não sentir dor e continuar a vida. Quantas vezes nós não somos capazes de perdoar as situações da vida? Ser criança é também saber perdoar a cada vez, perdoar a cada dia, não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Também a criança é aquela que confia, é aquela que se joga nos braços do Pai. Que nós possamos nos tornar como crianças. Um processo. Santa Teresinha é quase que a fundadora de algo que a igreja sempre soube, mas ela trouxe com a sua beleza, com a sua reflexão, a infância espiritual. Santa Teresinha dizia o seguinte, que pouca comida é capaz de saciar a fome de uma criança, sobretudo em tempos de necessidade. Nós vivemos num tempo de muita necessidade de sustância espiritual. Esse nosso tempo de muitas sombras, mas atrás das sombras também está a luz. Que nós possamos nos alimentar, ainda que com um pouco de sentido, para poder multiplicar esse sentido, na fé, na esperança e no amor. Quando nós partilhamos o que é bom, quando nós partilhamos o que é espiritual, aquilo aumenta. Se eu dividir um pedaço de pão que eu tenho com você, pode ser que o meu pão vai ficar menor. Mas se eu divido o pão da alegria, o pão do consolo, se eu divido a alegria, o consolo, a esperança não se torna menor, a esperança é multiplicada, a esperança se torna maior. Também se nós dividimos, por exemplo, a tristeza, as dificuldades, se nós somos consolo, a tristeza se torna menor. A vida espiritual tem um quê de mistério. Aquilo que nós dividimos, se é algo grandioso e bom, como alegria, ela se torna maior.
a tristeza se torna menor. Se você consola alguém que está enlutado, etc., você acaba fazendo com que aquela tristeza tão forte para a pessoa se torne menor. Assim que nós possamos olhar a Nosso Senhor, a Nossa Senhora, a tantos santos e santas, e hoje especialmente que nós possamos olhar Adolfo Kolping, que viu a mudança de época na sua sociedade e quis levar para aqueles ambientes, muitas vezes indiferentes, muitas vezes hostis, quis levar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Os ambientes que você frequenta, muitas vezes também não são ambientes que têm as portas abertas para o Senhor. Que você leve o Senhor com a sua vida, com o seu testemunho, com a sua fala, mas algumas vezes com o seu silêncio. Que o bem-aventurado Adolfo Kolping interceda por nós. Que Deus nos ajude. Irmãos e irmãs, agora, fortalecidos pela palavra de Deus, por aquilo que a palavra de Deus nos faz aprender, viver e sentir, convido a você para juntos fazermos a oração das comunidades Kolping. Senhor Jesus, ordenastes à tua igreja anunciar tua mensagem e praticá-la. Nós te agradecemos a confiança que depositaste no homem e por nos teres dado Adolfo Kolping como modelo. Dai-nos as virtudes que alicerçam sua obra, a credibilidade, a autoconfiança, a seriedade de vida, a alegria, a responsabilidade de crer no desenvolvimento da história que nos foi confiada. Fortalece a nossa fé, para que não nos afastemos do mundo e de suas exigências. Desperta em nós a esperança para podermos irradiar a alegria entre os homens. Aumenta em nós o amor, para que trabalhemos intensamente pelo desenvolvimento da Igreja e de uma sociedade mais humana e cristã. Senhor, na união deste ideal da obra Kolping, sentimos o início do Teu reino. Estamos dispostos a assumir este ideal. Amém. Na certeza de que o bem-aventurado Adolfo Kolping intercede por nós, pela sua obra, rezemos também a oração pela sua canonização. Deus Todo-Poderoso e Eterno, Tu nos destes o beato Adolfo Kolping como intercessor, guia e modelo. Sua vida esteve cheia de preocupação pelos jovens que padeciam necessidades religiosas e sociais. Para muitos, foste um infatigável pastor de almas, conselheiro paternal, mestre paciente e amigo fiel. Ele nos deu um testemunho exemplar de amor a teu filho. Sua fidelidade à Igreja é um modelo para nós. Sua grande inquietude era a concepção do trabalho, da família e da sociedade à luz da nossa fé. Considerava que a ajuda mútua na comunidade era a forma de caridade cristã. Das Sagradas Escrituras, dos sacramentos e da oração, tirava forças para criar uma obra que devia a ti e aos seres humanos. Em todos os tempos, nos convocastes a colaborar na construção do teu reino. Por isso te pedimos, dai-nos coragem e força para contribuir hoje na luta pela superação da pobreza, da injustiça e da desesperança. Ajuda-nos pela intercessão do beato Adolfo Kolping a comprometermos-nos com coragem em favor da vida humana, da proteção do matrimônio e da família. Converte-nos em sal da terra e luz do mundo, na comunidade de tua Igreja e na obra Kolping Internacional. Rogamos poder venerar, em comunhão com toda a Igreja, em todos os idiomas e em todas as nações, a Adolfo Kolping como santo. Anima-nos para que possamos atingir a perfeição do teu reino neste mundo, através da fé, da esperança e do amor. Assim como fez com Adolfo Kolping, isto te pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Por fim, convido você também a realizar as orações propostas no roteiro do Tríduo, que está disponível no link da descrição desse vídeo. Quero aqui também agradecer a você que nos acompanhou até aqui.
e compartilhe este vídeo, convidando mais pessoas de sua família, do seu círculo de amizade, a estar conosco nessa corrente de oração. Eu fiquei muito feliz em poder rezar com você, ainda que remotamente, ainda que à distância, mas rezarmos juntos este tríduo em honra deste grande homem, deste grande padre, deste grande beato, e rezamos pela sua canonização, o beato Adolfo Kolping. Vamos pedir a bênção de Deus. Eu estou aqui na Vila Dirce, agora neste momento, e tenho a intenção sincera de abençoar a você. No momento em que você assistir este vídeo também, que você possa ser abençoado com a bênção de Deus, fonte de todo o bem, fonte de toda a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, meu irmão e minha irmã, que o beato Adolfo Kolping interceda por nós, permaneçamos firmes nesse tempo de graça que o Senhor nos permite viver. Grande abraço.